Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui é a Denise, do Lar Espírita Alta de Souza. Hoje eu não esqueci de falar, né? Pedindo licença para entrar mais uma vez aí no seu cantinho, no seu espaço, agradecendo a oportunidade de nós estarmos fazendo o Evangelho no Lar juntos, com a nossa proposta de estarmos auxiliando você para que nós possamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus e nós tentarmos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Nós estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a destinação da terra, né, a causa dessas misérias humanas que nós vivemos, e também com a instrução dos espíritos, que fala um pouquinho sobre o mundo de expiações e provas, que é a categoria que o nosso planeta se encontra, né? Para a gente ver assim tantas divergências, tantas dificuldades que o nosso planeta passa sobre todos os aspectos. Tá certo? Então, vamos reunir a família, né? Colocar água na mesa, vamos fazer a nossa prece. Mestre amigo Jesus, aqui estamos nós mais uma vez reunidos para que possamos novamente estudar um pouquinho dos teus ensinamentos através do teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, nas nossas dificuldades íntimas. Nos auxilia a cada dia para que possamos praticar os teus ensinamentos, para que possamos nos tornar pessoas melhores, para que possamos ajudar esse planeta a se tornar um lugar melhor para se viver. Pedimos desculpas pela nossa pequenez, pelas nossas imensas dificuldades, mas sabemos, Senhor, que nunca desiste de nós, que sempre nos ampara. Por isso, Senhor, munidos em Tua força, em Teu amparo de amor, nos protege nessa noite e a todos que se reúnem em Teu nome, em nosso país e em nosso planeta, para que, apesar das nossas dificuldades, possamos a cada dia oferecer o melhor que há em nós, mesmo que seja muito pouco. Obrigada pela misericórdia de mais esta oportunidade e ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos para os nossos slides, né? Destinação da Terra, causas das misérias terrenas, mundo de expiações e provas. Então ele começa assim, diz assim, ó, muitos perguntam, por que na Terra há tanta maldade? Tantas paixões? Tantas misérias? Tantas enfermidades? E é óbvio, né, que todos nós, quando paramos para pensar, quando saímos do nosso exclusivismo, da nossa vida egoísta, interiorizada, né, e nós começamos a olhar o mundo com outros olhos e realmente a perguntar, vem realmente essa pergunta, né? O porquê de tantas diferenças. É isso que nós temos que começar a nos perguntar, que cada ser humano tem que começar a se perguntar. Por que existem tantas diferenças? Por que nós estamos também diferenciados a nossa vida de outras pessoas? Tantas misérias, tanta maldade que existe aqui à nossa volta, na nossa comunidade, que em todos os locais é assim, né? E em todo o planeta. Então Kardec diz o seguinte, deve-se levar em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, nós já falamos nas aulas passadas, categoria dos mundos habitados e também de como são esses seres que habitam os planetas, desde seres primitivos que habitam os mundos primitivos, até os seres celestes que habitam os mundos celestes. Então, nós estamos em evolução, nós somos criados para evoluir e encontrarmos a felicidade plena. Nós fomos criados com o livre-arbítrio para que nós pudéssemos tomar as decisões. Nós tomamos as decisões e arcamos com as consequências delas. Nós já falamos que existe uma lei, que é uma lei universal, que rege todo o universo, que é a lei da fraternidade
A lei da igualdade, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente vai ver que a gente nunca sai disso. Tudo que nós temos que aprender, toda a nossa vida, o nosso progresso, a nossa jornada, está inserida dentro desse mandamento maior, dessa lei maior que o Cristo trouxe, que é uma lei divina, que rege todo o universo, que é a de fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse para você. Então, essa é a verdadeira lei da felicidade, dessa harmonia, né, de todo esse equilíbrio que a gente quer que exista no nosso planeta, na nossa vida. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai tropeçando no nosso próprio egoísmo, vamos tomando atitudes egoístas, querendo que a vida, que o mundo, que as pessoas sejam do nosso jeito, e as coisas não são assim, certo? E aí nós vamos sofrendo. Nós vamos criando situações, vida após vida, que vão complicando a nossa jornada, que vão trazendo sofrimento para nós, que não é castigo, mas que nós mesmos é que vamos cultivando esses sofrimentos. Nós vamos plantando sementes ruins na nossa jornada e seremos obrigados a fazer a colheita lá na frente. É a lei de causa e efeito, né? Então, Kardec diz aqui, deve-se levar em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. E nós já vimos, então, quando a gente começa a observar o mundo, com tantas diferenças, que a nossa natureza não é das melhores, né? Nós somos considerados ainda seres hostis e primitivos, mal saído das fraldas da era primitiva, né? Mal saído da Idade da Pedra, por assim dizer, que estamos tentando, né, nos melhorar moralmente, embora de forma tecnológica, né, e científica a gente já progrediu bastante, mas de moral, né, ainda falta muito. Então, o que os espíritos, né, o próprio Allan Kardec, os espíritos nos dizem? Que a Terra é comparada a um hospital. Todos nós aqui somos doentes, seres doentes, que estamos buscando a cura, né? Nós queremos a felicidade, nós queremos a paz, nós queremos tranquilidade, nós queremos bem-estar e nós não conseguimos. Porque nós temos aquela doença séria, que é a doença do egoísmo. Então, o planeta Terra, no momento, ele também é comparado a um hospital, onde seres doentes como nós estamos internados. E ele diz aqui, no hospital estão os doentes e os estropiados. E alguém duvida que nós não sejamos doentes da alma, estropiados também da alma? Nós somos doentes da alma, nós não temos controle das nossas emoções. Nós ficamos com ódio, com raiva, nos descontrolamos por causa de pequenas coisas, até de grandes coisas. Tudo tem os seus graus, né? A gente sempre costuma falar isso, que tudo tem o grau maior ou menor. Mas desde o menor, nós somos desequilibrados. Nós estamos internados no hospital, que eu costumo dizer que é uma clínica psiquiátrica, né? Que aqui nós somos tudo doido, que a gente não sabe nem o que faz. Como o próprio Cristo nos disse, né, no seu momento agônico, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos, mas nós precisamos saber. Hoje, os ensinamentos estão aí, principalmente da doutrina espírita, esclarecedora, de forma mais racional, mas os ensinamentos, a cura da nossa alma, né, para o nosso equilíbrio mental, espiritual, físico, está no Evangelho do Cristo. Qualquer que seja ele, de qualquer vertente religiosa, os ensinamentos de Jesus para a felicidade plena do ser humano, de nós, ainda seres doentes encarnados no hospital do planeta Terra, é seguir os ensinamentos do Cristo. Aí sim nós seremos felizes. Mas nos momentos nós teimamos em ser seres doentes, né? E aí é por isso que nós estamos num planeta que é um hospital. E que também a Terra é comparada a uma penitenciária. Por quê? Porque nós, além de sermos doentes e desequilibrados, estamos presos aqui nesse planeta, de expiações e provas de sofrimento. E ele continua aqui, para a penitenciária se mandam os que praticam o mal.
Então nós estamos aqui nesse planeta porque praticamos em outras eras muito mal, em outras encarnações, e ainda praticamos. Nós não somos fraternos, nós ainda pensamos primeiro em nós, de maior ou menor forma, maior ou menor grau. Nós pensamos primeiro em nós, em nos dar bem, né, em passar a perna nas pessoas. Nós não ainda conseguimos fazer aquela doação espontânea do nosso eu para o próximo. Enxergar o próximo, querer melhorar a vida do próximo, queremos igualitar, fazer com que tudo seja o exercício de fraternidade, de igualdade. Nós parece que, além do egoísmo, nós temos medo de nos doarmos em favor de outros irmãos, como se a gente fosse perder alguma coisa. E perder algo, o que a gente vai perder? Que nada é nosso, né? Ajudando ou não, nós iremos perder alguma coisa. Então é preferível que a gente faça a nossa história de auxílio ao próximo, porque nós iremos perder, na verdade, tudo que nós possuímos. Nós já vimos em outros evangelhos que tudo vai ficar. O corpo vai ficar, todo aquilo que você angariou, né, de forma material, todos os seus bens materiais, tudo vai ficar. E o que é pior que vai ficar é a oportunidade perdida, né? A oportunidade perdida do tempo perdido, em que a gente poderia ter feito alguma coisa para levar na nossa mala de viagem da desencarnação, quando a gente chegar na estação da desencarnação, que o trem vem buscar, a nossa mala deveria ser as nossas atitudes, o bem que nós fizemos e as lágrimas que nós enxugamos. Lembra do Evangelho, né? Da realeza de Jesus? Então é assim. É que nós vamos levar somente as nossas atitudes, o bem que fizemos, a lágrima que enxugamos. Mas ainda não sabemos fazer isso, então nós temos que enxugar as nossas lágrimas chorando, porque somos presos numa penitenciária, porque nós ainda não sabemos fazer o bem, nós somos seres que fazemos sempre o mal. A Terra também é comparada a uma região malsã. Sabe aquela região insalubre? Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos e enfermiços. Nós somos, sim, seres pálidos, enfermiços, doentes. Todos nós temos uma queixa do nosso organismo físico. A gente vive correndo atrás de médico. Não tem um que nunca foi parar num hospital, num médico, nisso, naquilo. Nós somos todos seres com o nosso organismo sempre, de tempos em tempos, adoentados. Alguns já nascem praticamente doentes e seguem a vida toda enfermiça. Até a nossa aparência de seres terráqueos não é uma aparência bela. Nós somos seres que temos, segundo os espíritos, né, superiores, nós somos seres que temos fisionomias tristes, fisionomia de doentes, uma fisionomia agressiva, né? Porque conforme a gente vai evoluindo, e nós já vimos isso em outras reflexões, e vamos ver também em outros momentos do estudo da doutrina, não só do Evangelho, que quanto mais nós vamos evoluindo moralmente, que o espírito que faz o bem e ele se compraz em ajudar o seu irmão e ele vai evoluindo, compreendendo dentro da sua intimidade realmente a necessidade de auxílio ao próximo, ele vai se tornando cada vez mais belo, inclusive fisicamente, tanto que os espíritos superiores, eles são extremamente belos. E os locais aonde eles habitam também são locais lindíssimos, né? De fluidos muito mais leves, onde impera a alegria, a felicidade, o auxílio ao próximo, a compreensão das leis da vida. Então, conforme a gente for evoluindo, nós também vamos mudando o nosso aspecto físico, como que nós nos apresentamos perante a sociedade, a comunidade, fisicamente inclusive. Por quê? Porque o aspecto do nosso corpo, ele é o reflexo do aspecto do nosso espírito. Nós somos espíritos ainda negativos, com sentimentos sempre baixo astral, como dizem por aí. A gente sempre está no baixo astral. A gente sempre está reclamando de alguma coisa, se não é de dor, de doença, é das dificuldades da matéria, do nosso dia a dia, do emprego, do patrão, do trânsito. Pode ver quantas vezes você reclama durante o dia. Você fala mal de determinada situação. Chega em casa, assiste o jornal,
né? Vai lá assistir TV e fala mal do que está acontecendo na TV. A gente passa o dia sempre tendo comentários negativos. Isso faz parte da nossa personalidade de seres ainda doentes, inferiorizados, que gostam de falar sobre o mal, que gostam de comentar sobre o mal, e a gente vive passando o mal, né? Então, a nossa aparência é de seres doentes. Se você for num hospital, você for numa clínica psiquiátrica, você vê que ainda aqueles nossos irmãos têm a aparência mais doente ainda, não é assim? E perante o universo, perante a espiritualidade superior, planetas mais evoluídos, nós temos fisionomias de doentes seríssimos. Nossos pensamentos são doentes, os nossos sentimentos são doentes, o nosso aspecto são de seres doentes, de almas doentes, e que refletem a sua luta íntima na parte física, no seu corpo físico. A nossa fisionomia, por mais que a gente tenha aqueles caracteres nossos, né, da nossa sociedade, colocar o que é um padrão de beleza, o padrão de beleza mais belo do nosso planeta ainda é muito feio, em vista de planetas e de seres evoluídos. Tá? Então, continuando aqui. A saída do planeta Terra, né? Então, quando que a gente sai? Nós vamos sair desse planeta um dia? Claro que sim. Nós estamos aqui momentaneamente, certo? Mas nós, por exemplo, estamos num hospital? Sim. E quando que a gente vai sair do hospital? Quando nós nos curarmos. Do hospital saem os que se curam. Não é assim? Então, nós temos que fazer o esforço para que nós busquemos a cura. E onde está a cura? A cura está na mudança de atitude, de pensamento e sentimento, no controle das emoções, no auxílio ao próximo, em seguir a receita de felicidade, que é o ensinamento maior. Quando nós conseguimos, né, realmente colocar em prática esse remédio salutar, que vai trazer a felicidade física e espiritual, aí nós sairemos desse hospital, né? Nós teremos encontrado a cura. Ela existe, a gente só não quer tomar o remédio, certo? Mas do hospital saem os que se curam. E da prisão saem os que cumpriram as suas penas. Então, nós estamos aqui num planeta de expiações e provas, colhendo o que nós plantamos em outras oportunidades, em outras encarnações. E alguns de nós plantando novamente, né, coisas terríveis para colher lá na frente. Ou às vezes nessa mesma vida, porque muitas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia também vão nos prejudicar, né? Muitas vezes nós somos os responsáveis pelas aflições que nós temos hoje, porque fazemos as coisas erradas hoje mesmo. Não é? Hoje eu brigo com alguém, eu poderia ter ficado quieto, eu poderia ter deixado passar, eu poderia ter tido mais tolerância. Não, eu quis bater de frente e amanhã aquela desavença se torna pior, né? E vem consequências que às vezes você nem imaginava, ou até imaginava, mas não soube se controlar. E a aflição se torna imensa na sua vida por causa das suas atitudes atuais mesmo. Agora, aquelas que aparecem, né, sem a gente programar, que a gente costuma dizer aquelas que caem de paraquedas em cima do nosso colo, aquela é a lei de causa e efeito que a gente não escapa, que são das atitudes que nós tomamos em vidas passadas, do nosso plantio e que hoje nós estamos colhendo. Então, nós estamos presos no planeta de expiações e prova, presos também nas consequências das nossas atitudes. E nós, quando resgatarmos essas dívidas, nós sairemos da prisão, porque da prisão saem os que cumpriram as suas penas. O homem deixa a terra quando está curado das suas enfermidades morais. Então, é aquilo que nós dizemos, né? Que a doutrina espírita sempre explica, por isso que a gente tem que estudar sempre cada vez mais. Todas as mazelas materiais que nós temos, todas as dificuldades materiais, sejam elas orgânicas do nosso corpo físico ou do nosso dia a dia, as nossas dificuldades do nosso dia a dia que nós reclamamos,
elas são originadas das nossas enfermidades morais, de atitudes que nós tivemos nesta ou em outras encarnações, prejudicando o nosso próximo. E aí essas consequências irão se refletir sempre na nossa vida material, porque nós teremos que estar reencarnados, porque é na vida reencarnada, na vida da matéria, que nós vamos expurgando, tá? Como se fosse nosso corpo, como se fosse um mata-borrão, onde vai aparecendo nele as doenças e as dificuldades que nós colocamos, esses tropeços que nós colocamos na nossa vida, pela falta de caridade, pela falta de fraternidade, pela falta de respeito, pelos nossos desvios morais que nós tivemos em outras vidas e que ainda temos nessa, né? Então as enfermidades vão aparecendo no nosso dia a dia, seja no nosso corpo, na nossa vida de relação, na nossa vida do dia a dia em comunidade, nas dificuldades que a gente tem de emprego, nas dificuldades de relacionamento, tudo porque nós não soubemos, né, agir dentro da lei de felicidade, da lei de equilíbrio, da lei de fraternidade. Então aqui nós vamos ter agora uma instrução do Espírito de Santo Agostinho, em Paris, 1862, que ele vai falar um pouquinho sobre o mundo de expiações e de provas. E ele diz aqui: que vos direi dos mundos de expiações e de provas que já não saibais? Porque muitos espíritos, né, vêm falando sobre esse mundo de expiações e provas, né? Nós já sabemos isso assim, já há séculos, que nós vivemos num planeta de expiações e provas. E isso é o que a doutrina fala, a doutrina espírita fala o tempo todo. Em todo local que você estuda, qualquer livro que você lê, né? Sempre os espíritos nos dizem que nós habitamos um mundo de expiações e de provas, né? Então, Santo Agostinho veio, né, falando assim: o que eu vou dizer para vocês que vocês já não saibam, né? Mas ele continua aqui: basta que observeis o mundo em que habitais. Porque muitas pessoas perguntam: o que é um mundo de expiações e provas? Por que eu estou habitando um mundo de expiações e provas? A gente sempre vai bater nessa tecla: nós habitamos um mundo de sofrimento, de expiações e provas, porque nós não somos bons. Não somos bons. Aí tem gente que pode levantar a mão e falar assim: mas eu sou boa. Será? Não é bom. Porque o bom 100% é aquele que nem sente dentro da sua intimidade algo que seja contrário à fraternidade. E é pouquíssimo provável, eu praticamente acho que não existe um no planeta Terra que não tenha emoções descontroladas, que não tenha raiva em determinado momento, que não tenha ódio, que não fique magoado, que é o primeiro ímpeto nosso. E muitas vezes a gente não consegue, não tem coragem de fazer o mal, mas a gente deseja o mal. E muitas vezes a gente também não faz o mal, mas também não faz o bem, faz de conta que o mundo não existe, que as outras pessoas não existem, e a gente vive no nosso mundinho para a nossa família. E na lei do progresso, né, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Porque quem não faz nada passa a vida em branco e tem que retornar numa nova encarnação para que faça algo. Nós precisamos produzir alguma coisa. O ser encarnado, o espírito, ele tem que ser produtivo, porque ele é colaborador do Criador. O Criador não nos criou para que nós ficássemos na inércia, para que a gente ficasse aproveitando o nosso umbigo, o nosso quadradinho, né? O meu metro quadrado ali, ó, que ninguém pode invadir. Não é assim. Nós temos que ser produtivos em favor do nosso próximo. O nosso próximo, mais próximo, quais são? São os membros da nossa família em que nós temos dificuldade também de relacionamento. Nós podemos ficar trancados ali, né? No nosso mausoléu, na nossa casinha ali, ficar fechado meia dúzia ali, que não põe nem o nariz para fora, que não quer ver o mundo se acabando. Mas vocês se acabam, muitas vezes, dentro da própria família. Porque cada um tem uma personalidade e basta ver os atritos diários que se tem, que se a gente não controlar, né, tomam proporções bem maiores. Porque nenhuma família é 100% feliz, pode ser por um certo tempo. Depois, quando todo mundo começa a bater as asinhas, né, que chega numa idade em que a personalidade de cada um já se faz de uma forma mais intensa, começa a ver os atritos familiares. E aí isso vai se expandindo para o nosso local de trabalho, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade.
Então, por isso que ele diz, nós habitamos um planeta de expiações e provas, porque nós somos descontrolados nas nossas emoções e, obviamente, nas nossas atitudes, na nossa vida de relacionamento com as pessoas. Então, ele diz aqui, basta observeis o mundo em que habitais. Qual é a composição da população da Terra? Olha nós aqui, ó. Espíritos em expiações, excluídos de outros mundos devido à obstinação no mal. Muitos de nós já viemos de outros planetas. Sabe quando a gente diz que o planeta Terra está chegando num nível, num patamar em que ele vai mudar de categoria? A gente tem falado isso já há bastante tempo, a doutrina espírita fala isso já há séculos, o próprio Cristo já falava. Nós já vimos então, né, em aulas passadas do Evangelho, das categorias do mundo, dos mundos, né, e que o planeta Terra ele está no limiar para entrar no planeta de regeneração, no primeiro estágio do planeta de regeneração, que é chegado o momento da separação do joio e do trigo, em que todos os seres, para as próximas décadas, não compreenderem o exercício da fraternidade, esses seres que cometem maldades, né, que corrompem o próximo, que prejudicam o seu próximo sobre todos os aspectos e até aqueles que não fazem nada para o seu próximo, que vive exclusivamente no egoísmo, serão retirados do planeta Terra. E eles irão reiniciar o seu aprendizado, a jornada em planetas mais atrasados, praticamente que estejam na Idade da Pedra, como nós já também estivemos em planetas que chegou a hora daquele planeta evoluir, passar por um estágio mais avançado, e muitos de nós, habitantes do planeta Terra hoje, fomos aqueles espíritos teimosos que faziam o mal, que dificultavam o progresso da sociedade, da humanidade, e fomos excluídos daqueles planetas. Tá? Quem tiver interesse, quiser ler, leia o livro Exilados de Capela, que ele dá um embasamento, né, um clareamento na nossa mente de como foi, né, que aquele planeta chegou num nível que ele precisava evoluir e que tinha uma boa parte da população que não se enquadrava, que queria continuar fazendo mal, sendo corrupto, matando, se dando bem, passando por cima dos outros, e que na lei divina não é permitido. Então, uma grande maioria de nós, habitantes do planeta Terra, fomos retirados desse planeta que precisava evoluir e fomos trazidos para o planeta Terra, que se encontrava naquela época no estágio de mundo primitivo. E a gente vem desde o mundo primitivo tentando melhorar novamente, tentando melhorar. Só que agora tudo no universo progride. O planeta chegou num estágio em que ele vai agora dar um salto para a sua evolução. Nós que já viemos daquele local, que não conseguimos progredir, seremos novamente retirados. Sabe aquela história do aluno rebelde, que ele é expulso das escolas? Ele vai para uma escola, o diretor aguenta até um certo tempo, depois tem que expulsar, porque ele não consegue mais conviver com os seus colegas lá, com a comunidade escolar. Ele sai daquela escola, aí tentam colocar ele em outra. Aí aquele aluno rebelde dá trabalho, o diretor aguenta até um certo tempo naquela outra escola, depois qual é, né, a punição maior? Expulsa da escola. E assim vai. Tem aluno que não consegue ir para escola nenhuma, não é? Porque sempre chega lá, ele não se adapta, chega lá, ele começa a criar problema. Então, a mesma coisa. O planeta Terra é uma escola, é um hospital, é uma prisão, que se você não melhorou, aí você vai ser retirado e vai para um outro mais inferiorizado. Então, nós estamos, grande maioria de nós, somos espíritos em expiações que fomos excluídos de outros mundos devido à nossa obstinação no mal. Também, na população Terra, existem raças selvagens que estão em curso de desenvolvimento com os espíritos mais adiantados. Aquelas almas que ainda não fizeram grandes maldades, que são almas mais jovens da criação, e que estão passando pelo estágio de desenvolvimento e que precisa ter o contato com espíritos mais adiantados. Porque você sabe, né, que aqui no planeta Terra é tudo junto e misturado, né? Nós temos espíritos mais adiantados, espíritos mais lentos de raciocínio, espíritos com comportamento mais agressivo. Então, nós ficamos todos misturados para aqueles que estão melhorzinho, dar o exemplo para quem está piorzinho. E aquele que está melhorzinho também exercitar o seu progresso, tendo paciência com quem está piorzinho, sabe? Que um ensina o outro. Por isso que nós dizemos que nós aprendemos com todos.
nós aprendemos uns com os outros. Quem está melhor aprende a exercitar paciência, tolerância, e quem está pior, né, ele observa o outro, mesmo que ele finja que não vê, que tem um ditado que diz assim: você influencia pessoas que fingem que não te veem. Acredite. E é verdade. Muitas vezes as pessoas fingem que não veem a gente, mas a gente influencia elas. Uma hora ou outra elas vão tentar fazer igual ou melhorar igual aquele que ela está observando. Às vezes aquele que ela mesmo critica, que ela não gosta, mas que ela sabe que é melhor do que ela. Né? Nós sabemos quando alguém é melhor do que nós. Cada um de nós sabe quando alguém é melhor do que nós. E que muitas vezes a gente não quer dar o braço a torcer, mas a gente vai assim meio que observando e vamos aprendendo com essas pessoas. E assim é com todos. Uns observando os outros e todos aprendendo com todos. Quem está melhorzinho vai ficar melhorzinho ainda se conseguir exercitar a paciência, a resignação, a tolerância. Quem está piorzinho, chega uma hora que ele viu as outras pessoas fazendo o bem e ele cansa de fazer o mal, porque o mal cansa. O mal, na verdade, ele não existe, ele é uma deturpação de comportamento, né? Que nós ainda vamos exercitar o nosso egoísmo, o nosso ego, e muitas vezes nós não queremos dividir, nós queremos tudo para nós e nos tornamos egoístas e nos tornamos malvados. Mas a gente vai ver com o passar do tempo, com as decepções da vida, do dia a dia, da jornada, das reencarnações, que isso não vale a pena e que a verdadeira felicidade justamente é o exercício da fraternidade. Então, raças selvagens que estão em curso de desenvolvimento ficam junto com espíritos mais adiantados. Existem raças semi-civilizadas, que são já raças selvagens, que já estão em via de progresso, né? Então, vocês veem que é tudo assim, a gente fala de novo, que aqui é tudo junto e misturado. Cada um de nós está num grau de compreensão da vida, enxerga o mundo com os próprios olhos e vai tomando suas decisões, e essas decisões vão trazendo consequências, e é assim que nós vamos evoluindo. Né? Tomando decisões nem sempre acertadas, observando as pessoas que já tomam decisões melhoradas e nós vamos uns aprendendo com os outros. Isso é muito interessante, né? É muito bonito de ver essa pedagogia divina de que nos ensina, uns aprendem, todos nós aprendemos uns com os outros e com isso nós vamos progredindo, né? Com o nosso próprio espaço, com as nossas próprias compreensão da vida. Nós vamos tomando atitudes e vamos vendo as que foram acertadas, as que foram erradas, e é com isso que a gente vai progredindo e a gente vai tentando tomar decisões mais acertadas até que um dia a gente chegue naquele nível que a gente queira de espíritos celestes, porque todos eles passaram pelas mesmas dificuldades que nós. E todos conseguiram, assim como nós também iremos conseguir melhorar e sermos espíritos evoluídos, né? Porque essa é a nossa destinação. É isso que o Criador deseja a todos os seus filhos. E Ele sempre vai dar novas oportunidades de nós começarmos. Nós nunca estaremos abandonados. Nós poderemos sempre recomeçar a nossa jornada. E ele fala aqui, as características dos habitantes da Terra é assim, ó. Superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes. Então, todos nós do planeta Terra, nós já atingimos um nível de que nós temos uma inteligência. Nós somos seres racionais. Nós já não somos mais irracionais, não estamos mais no reino animal. Nós estamos no reino hominal, em que nós exercitamos muito o nosso raciocínio. Nós temos uma inteligência já capaz de direcionar a nossa vida e de tomarmos as nossas decisões. Então, a grande maioria dos habitantes do planeta Terra, nós temos essa superioridade, né, da inteligência. Em contrapartida da nossa inteligência, os numerosos vícios mostram o índice de grande imperfeição moral. Então, nem sempre, né, a tecnologia, né, essa evolução tecnológica, a evolução científica, demonstra evolução moral. É completamente diferente. A gente pode ter uma tecnologia super avançada e sermos seres, né, extremamente ruins, que na verdade, o que nós somos. Todos nós, habitantes do planeta Terra, que foram trazidos para esse planeta, que reencarnaram aqui, possuem imperfeições morais. Não existe um que reencarne nesse planeta que seja perfeito. O único que esteve entre nós, perfeito, né, que foi o Cristo,
que nem sequer precisava reencarnar, que esteve entre nós para dar, sabe, um empurrão no nosso progresso, que veio nos auxiliar, né, com o seu ensinamento maior, nos auxiliar nesse progresso planetário, e que depois dele o mundo realmente nunca mais foi o mesmo, por mais que a gente veja tanta maldade, tanta dificuldade, depois que ele veio, houve realmente um progresso muito grande, mas ainda não é, né, o progresso esperado para que o nosso planeta ainda seja fraterno. Todos nós, né, podemos dizer que se melhoramos um pouquinho aqui, outro ali, outros tantos não melhoraram, continuam emergidos na grande maldade. E mesmo nós, né, que às vezes usamos rótulos de bonzinho aqui, bonzinho ali, nós temos grandes imperfeições morais, dificuldades emocionais com as situações da nossa vida, com a nossa vida de relacionamento com as pessoas. Então, nós ainda não sabemos exercitar a fraternidade. Todos nós temos grandes imperfeições morais. Então, essa evolução tecnológica, científica, racional de inteligência, né, não tem nada a ver com a evolução moral, né? Então, nós sabemos que ter inteligência, nós já falamos de outra vez, ser inteligente, ter conhecimento e ter sabedoria são coisas completamente diferentes. Existem seres que têm inteligência, não têm conhecimento e têm sabedoria. Existem seres que têm conhecimento, têm inteligência, não têm sabedoria. Então, as três coisas são completamente diferentes, né? E nós temos, nesse nível, milhões de seres aqui no planeta Terra que tem uma coisa e não tem outra. E algumas pessoas têm extrema inteligência e também extrema maldade, usando o seu conhecimento para prejudicar o seu irmão, certo? Então, todos nós temos imperfeições morais, em maior ou menor grau, né? E qual é a característica comum dos habitantes da Terra? Ele fala aqui, ó, maledicência. Quem não faz aí, ou nunca fez uma fofoca, não falou mal de alguém sem nem conhecer a pessoa? Às vezes vem alguém cochicha no seu ouvido, sabe, fulano, vai no mercado lá, encontra com alguém lá, que aquela pessoa que está do seu lado não gosta, aí ela quer também falar para fazer com que você não goste. Sabe, tá vendo aquela fulana lá? Você nem conhece, né? Tá vendo aquela fulana? É assim, é assado, não sei o quê. Ela faz lá fofoca e fala mal dela. Você nem conhece a fulana, quando você vê, daqui a pouco você está concordando. É mesmo, né? Tem cara disso, daquilo, daquele outro. A gente tem essa mania. Não é? Maledicência rola solto no nosso planeta, né? Vício, todos nós, né, temos vício. O próprio vício da maledicência, da fofoca, fora outros tantos vícios que prejudicam a nossa vida, mas nós temos. Seja do álcool, das drogas, a cobiça que a gente sempre quer, né? Que acha que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, não é assim? A gente sempre quer o que o outro tem, a gente nunca está contente com o que a gente tem, a gente sempre cobiça e quanto mais tem, mais quer, que é o que a gente está cansado de ver por aí. Nós temos o desamor, é uma das características nossas. Fica queimado por qualquer coisinha, né? Alguém pisou no seu calo, pronto. A gente já sai no tapa, já sai no berro. Não é assim? Nós não temos paciência, nós não sabemos tolerar, não sabemos calar, né? Para deixar o tempo passar, as coisas acalmarem. O que é amor hoje, em 3 tempos, né? Bastou contrariar você, vira ódio em 30 segundos. Não é assim? Ai, o grande amor da minha vida na parte da manhã. Se você descobrir que te traiu na parte da tarde, meu filho, o que era amor ao meio-dia, quando chega depois do almoço, meio-dia e meio, virou ódio, em que a gente é capaz até de matar. Não é assim? É um desequilíbrio emocional terrível. Então, nós não amamos. Na verdade, nós achamos que as pessoas são a nossa posse, né? Nós somos extremamente possessivos. Então, outro erro de conduta também, que a doutrina espírita vai explicando para nós conforme a gente vai estudando e se aprofundando. Então, nós temos o que? A característica nossa, rebeldia às leis de Deus. Nós somos rebeldes. E essa rebeldia é que faz com que a gente sofra. Porque nós não queremos seguir a lei maior, tão simples de ser executada e tão complexa para nós, seres egoístas.
Por isso que nós sofremos tanto, porque nós não conseguimos aplicar a lei maior, que é a lei da fraternidade. Nós não queremos ser fraternos. Nós não queremos a igualdade, nós não queremos ser igual às pessoas. Nós queremos ser melhores. O nosso egoísmo fala muito alto. E é isso que nós temos que ir trabalhando dentro de nós. A felicidade plena, a felicidade universal é para todos. Ela não pode ser só para você. Não é a felicidade só para você e para o outro, não. A partir do momento que nós entendemos de forma racional que nós somos todos filhos de Deus, criados para a perfeição, para a felicidade, então ela é para todos. É isso que nós temos que entender. E nós temos que auxiliar os nossos irmãos, né, conforme a gente puder, e fazer alguma coisa na nossa jornada de vida que estamos reencarnados, de auxílio ao próximo. Não podemos ser rebeldes, porque quanto mais rebeldia que a gente tem contra as leis divinas, porque elas não adianta que elas são imutáveis, imutáveis. A gente pode ficar patinando na maldade, mas a lei não muda e nós vamos ter que nos adequar a ela, mais cedo ou mais tarde. Senão nós vamos ficar o quê? Sozinhos. Cada vez vamos ter que ser, sabe? Cada vez vai saindo do planeta, vai ficando sofrendo, sofrendo. Chega uma hora que a gente cansa de sofrer e cansa de fazer maldade. A gente vai ter que se adequar, né? Tem que deixar de ser rebelde. É que nem quando a gente educa filho. A criança quer porque quer, por exemplo, pegar uma faca para brincar. Você é um pai responsável, você não vai deixar. Ela chuta, ela se joga no chão, ela bate a cabeça na parede. Quanto mais rebelde, né, mais a criança apronta. Ela patina, ela bate em você, ela chuta você porque ela quer, porque quer pegar a faca para brincar. E você sabe que não pode, que ela vai se machucar, que é prejudicial a ela. Você não deixa. Qual é a lei dentro de casa? Não pode brincar com faca. Assunto encerrado. Não é assim? Pode chiar, pode chorar, pode esguelar, pode fazer o que quiser. Se a sua lei é essa, não vai mudar. Enquanto tem aquela idade mental, não pode. E assim é conosco. Nós somos seres rebeldes, infantis, e existe uma lei para ser seguida que é no universo todo. Pode ser quando você quiser rebelde. A gente vai sendo afastado, a gente começa a experiência de novo. Começa a experiência de novo, começa a experiência de novo, vai sofrendo de novo. É disso que a gente gosta, pelo jeito, né? A gente gosta mesmo é de sofrer, porque a gente não quer se adequar. Se a gente se adequasse à lei da fraternidade, tudo seria muito mais fácil. Todo mundo seria feliz, nós e os outros. É isso que a gente tem que entender. E aí, o que ele fala que continua? Então, os habitantes da Terra, que é um planeta de expiações e provas, a gente tem que lutar, além de ter que lutar, né, com o nosso maior monstro interior, que é o nosso egoísmo, a gente tem que lutar com os seres à nossa volta que são todos iguais a nós. Nós somos egoístas, os outros também são. Porque nós habitamos aqui o planeta Terra, nós temos que o quê? Lutar contra o quê? A perversidade dos homens. E a gente não adianta nem se fazer de vítima, né? Porque nós somos iguaizinhos. E se não somos tão perversos quanto alguns que nós olhamos, que a gente fala, nossa, que horror, nós já fomos em outras encarnações. E estamos nesse planeta justamente colhendo aquilo que a gente plantou. Por isso que é necessário a gente, né, se aprofundar no estudo da doutrina, para saber que, inclusive, as tragédias, as dificuldades que a gente passa na nossa vida, nós não somos vítimas. Nós atraímos as situações que hoje nós atraímos as situações que nós passamos hoje, as mesmas situações que nós fizemos outras pessoas passarem em vidas anteriores. É a lei de causa e efeito. Dessa lei também a gente não tem como fugir, certo? Então a gente tem que conviver com a perversidade dos homens no nosso dia a dia. Nós temos que conviver com um planeta que tem uma inclemência da natureza, que uma grande parte, né, da natureza, que já não é mais a mesma, por assim dizer, é culpa nossa, do nosso egoísmo, da nossa ganância, que nós mesmos estamos destruindo o nosso planeta, certo? E a atmosfera e tudo que existe nela está se transformando e vai acabar nos prejudicando, porque a culpa é nossa, não é culpa de Deus, é nossa. E o nosso planeta, que já é de expiações e provas, que já tem uma natureza também agressiva, em que a gente vê enchente, que a gente vê seca, os países com temperaturas
diferente. Nós temos que conviver com isso também. Mas todas essas coisas, seja a dificuldade de relacionamento com as pessoas, a perversidade dos homens, essa inclemência da natureza, todas essas dificuldades, né, que ele fala aqui, ó, esse duplo e árduo trabalho, ele desenvolve as qualidades da inteligência do coração. Você vê como que é linda a pedagogia divina? Por quê? Porque quando a gente enfrenta dificuldades, situações que, né, fogem do nosso controle, quando a gente sofre, a gente começa a enxergar o próximo. Por isso que os espíritos dizem, né, que a dor é o remédio que nos cura, porque o amor a gente rejeita. A gente não quer o amor. O amor maior de todos foi os ensinamentos de Jesus. Essa foi a maior demonstração de amor que nós já tivemos no nosso planeta. De um ser que, inclusive, se deixou morrer por amor a nós, para dar o exemplo de que a vida continua, para olhar para nós com olhos de piedade e dizer ao Pai que a gente não sabia o que fazia. Essa foi a maior demonstração de amor. Mas nós não queremos o ensinamento do amor. Nós não queremos, por vontade própria, exercer a fraternidade. Então, existe a outra metodologia que nós mesmos atraímos para nós, que é a dor. A dor em âmbito geral, por ter que habitar um planeta difícil, com essas inclemências da natureza, com essas temperaturas, né, de divergência. Né? Uma hora está muito calor, outra hora está muito frio, uma hora tem água, outra hora a água está desaparecendo. Né? Assim vai, uma hora tem praga, uma hora tem peste, e assim vai. O planeta nosso é todo desequilibrado porque ele também reflete o desequilíbrio dos seus habitantes. Tudo é atração magnética. Tudo nós criamos a vida à nossa volta de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Pessoas, habitantes desequilibrados, é óbvio que também a aparência do seu planeta será desequilibrado. Então a gente tem que usar, né, a pedagogia da dor que vem para nós. Nós temos que sofrer. E vocês podem reparar que quando a gente sofre, a gente começa a enxergar aí sim o mundo à nossa volta. Só quando nós estamos sofrendo bastante. Aí a gente começa a enxergar a pessoa, quando a gente fica doente, bem doente, a gente começa a enxergar que outras pessoas também ficam doentes, que outras pessoas também têm a mesma doença. Quando você tinha uma vida fácil, né, cheia de dinheiro, você perde, você começa a enxergar outras pessoas que eram pobres, porque você vai ser obrigado a conviver com elas. Né? Então a gente vai percebendo que o sofrimento, ele é um tratamento de beleza para a nossa alma, é o que dizem os espíritos. A dor é tratamento de beleza para a alma. Porque quer queira ou quer não, nós somos obrigados a exercitar a inteligência, a exercitar as qualidades do nosso coração. Quando nós estamos na mesma situação dolorosa de outras pessoas, nós somos obrigados a exercitar a fraternidade. Imagina se de repente tem um terremoto na sua cidade. Né? Você pode ser rico, milionário, ou pobre, aquele que se queixa de tudo, que tem raiva do rico. Você imagina de uma hora para outra ter uma grande catástrofe, um grande terremoto, porque tudo pode acontecer, não é? A natureza não nos causa surpresas a todo momento, e tudo é para o nosso progresso. Pode acontecer um terremoto na sua cidade, cai todos os prédios, cai racha todas as ruas, e aí? Todo mundo fica sem casa, todo mundo fica sem roupa para vestir, o seu dinheiro no banco não vai resolver nada, porque o banco também caiu, desmoronou. E aí todo mundo tem que ser acolhido. Geralmente o que sobra numa catástrofe ou é um ginásio de esporte ou uma igreja, não é assim? Geralmente quando tem terremoto sobra uma igreja ou um ginásio de esporte. Aí todo mundo vai para lá, tem que ficar dormindo no chão, tem que ver se sobrou algum legume, algumas batatas por aí para poder fazer uma sopa. Aí tanto o rico quanto o pobre vão estar usando roupa emprestada, né, do que deu para catar nos escombros. Vão estar tomando a mesma sopa, dormindo lado a lado, ajudando um ao outro, o filho do rico tendo que dormir do lado do filhinho do pobre. Vocês têm noção disso daí, o quanto que é sério? E aí a gente fala, ah, mas né, eu estou livre. Ninguém está livre de nada. Nós não estamos livres de nada. Haja visto aí ó, que nenhum de nós está livre dessa Covid-19, né? Está assolando o planeta.
e sabe mais o que vem por aí. Segundo os Espíritos, vem mais coisa por aí. Porque é chegado o momento da separação do joio e do trigo, é para nos acordar. É para a gente sair dessa situação de pobreza moral que nós, né, temos o prazer, queremos viver nesse planeta. E o planeta precisa evoluir. Nós, como habitantes da planeta Terra, precisamos evoluir, exercitando a inteligência e exercitando as qualidades do coração. Tá certo? O exercício do mandamento maior, que é o exercício da cura da nossa alma, né? Que é o exercício da fraternidade. Tá certo? Então, esse era o nosso evangelho de hoje. Esperemos que a gente tenha conseguido esclarecer um pouquinho, lembrando que tudo, para a gente ter um conhecimento maior, é preciso que a gente se aprofunde nos estudos da doutrina espírita, né? Que a gente busque a leitura de mais livros, que a gente busque os estudos que a Casa Espírita oferece, para que a gente realmente consiga compreender de uma forma mais profunda, mais racional, mais séria, né? O objetivo de nós estarmos aqui nesse planeta ainda cheio de dificuldades, né? E as possibilidades que nós temos de estar buscando lugares melhores para viver conforme for o nosso progresso e também de estar transformando, né, o local onde nós moramos num lugar melhor. Muitas vezes nem adianta a gente querer alçar lugares mais evoluídos, já que a nossa evolução se dá de uma forma tão lenta e gradativa. Mas nós podemos, inclusive, melhorar o local onde nós habitamos para que se torne tudo mais leve, mais alegre, mais feliz e mais fraterno. Tá certo? Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos encerrar, então, nesse momento, fazendo a nossa prece. E assim, amigo Jesus, nós pedimos a permissão para encerrarmos o Evangelho de hoje, pedindo o teu amparo de amor e luz para toda a nossa família, para todos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados. Solicitamos a tua misericórdia neste momento, Senhor, para que possa fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário à nossa saúde física, à nossa saúde espiritual. Que ao usufruirmos desse líquido possamos nos sentir melhores, mais animados, mais fortalecidos em nossos pensamentos e sentimentos. Obrigada por mais esta oportunidade. Abençoa todos os seres que se reúnem em teu nome, em nosso país e em nosso planeta, porque tu dissestes que onde houverem 2 ou mais em teu nome, tu estarias com eles. Pedimos, Senhor, que apesar da nossa pequenez, esteja sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando na nossa jornada. Obrigada por mais esta oportunidade de aprendizado. Ser conosco hoje e sempre, que assim seja.